Muito boa noite. Seja muito bem-vinda, Engie Poderosa, a nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 19h30. Toda segunda e quarta-feira às 19h30 eu tô aqui, você tem um encontro marcado comigo, hein? Aqui eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira assim como eu e deseja chegar a 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência. É isso mesmo. A gente traz conteúdos aqui de bastante relevância para engenheiras civis chegarem a 10 mil por mês, mesmo se você não tiver experiência. Seu lugar é aqui, tá bom? E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção. Essa é a minha especialidade, né? Eu trabalho com financiamento de construção. Esse é o veículo no qual nos proporciona a chegar a 10 mil ou mais por mês, tá? Sem investir nenhum real, através do financiamento de construção. E antes da gente começar, tá? Antes da gente começar, já quero falar para você pegar papel e caneta e anotar, porque eu trago para você aqui toda segunda e quarta-feira esse conteúdo de bastante relevância mesmo, tá? Então você anota, que eu tenho certeza que você colocar em prática, tá? Na engenharia você vai conseguir bastante resultado, tá? Então você anota, e se você pode me dar um feedback aí, se você tá entendendo o que eu tô falando, se você tá entendendo as sacadas, ou se você não tá gostando, se você não tá gostando, você vai me falando por aqui pelo chat, tá bom? E também, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, tá? Que no final da live eu vou estar te respondendo, tá? E o tema da live de hoje, eu vou trazer para você 5 dicas para engenheira civil atuar no interior e faturar 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência. É isso mesmo, se você é engenheira civil, mora no interior e quer atuar na área, mas não sabe como fazer porque você não tem experiência nenhuma, o seu lugar é aqui, tá? Então fica comigo nessa live que eu vou estar te passando aí bastante informação, tá? Para você conseguir atuar, trabalhar, ter sua independência profissional e financeira, tá bom? Então, vamos lá, galera do YouTube, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Do Instagram, qualquer dúvida pode me chamar aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, o que eu coisa? Eu trouxe o tema dessa live, eu resolvi trazer esse tema porque eu percebi que existe um tabu, né? Existe um tabu de que engenheiras civis que são formadas moram no interior, não conseguem ser bem remunerada, ser bem sucedida, exatamente porque moram no interior, não conseguem atuar no interior e ser bem remunerada e ser bem sucedida. Isso daí é a pura mentira, tá? Então eu trouxe essa live para esclarecer isso, tá? Para você e te dar uma luz, tá bom? Porque as pessoas acham que para uma engenheira civil ser bem sucedida, ser bem remunerada, ela tem que morar em cidade grande, ela tem que ter estudado em cidade grande, ter morado lá e ter conseguido um estágio, tá? Para poder ter experiência, e que só essas profissionais que vão ter sucesso, só essas profissionais que serão bem sucedidas. Se a engenheira civil ela não morou fora, não teve oportunidade de estagiar, de trabalhar, ela tá arriscada. Ela tá arriscada e ela que desista lá da profissão dela. E não é nada disso, tá? Não é nada disso, tá? Porque o que as pessoas mais confundem? As pessoas confundem que para ser engenheira reconhecida, renomada na cidade dela, ela precisa ter trabalhado na capital. Ela tem que ter trabalhado na capital. Tá? Por quê? No interior, normalmente, tem poucas construtoras, né? A verdade, gente, é que mesmo em grandes cidades, vaga de emprego, oportunidade para engenheira civil, tá muito difícil. E no interior piorou. Por quê? Porque no interior tem poucas construtoras, né? Então a questão do concurso público lá na prefeitura, e aí são menos vagas, né? Então piora mais ainda, né?
E aí existe esse mito de que para você ser uma boa engenheira, você tem que ter morado fora, você tem que ter trabalhado. Peraí, gente, falaram que no YouTube tá sem áudio. Peraí. Peraí. Estão conseguindo me ouvir lá no YouTube, gente? Tá conseguindo me ouvir? Deu BO, gente. Estão conseguindo me ouvir, então? Então tá, gente, desculpa que agora a gente deu probleminha aqui, o pessoal do YouTube tá falando que não tava conseguindo me ouvir. Então vamos voltar lá. Então, como eu havia dito, o que as pessoas mais confundem, né, que para ser uma engenheira renomada na cidade, na região, ela precisa já ter trabalhado na capital. Mas como eu acabei de dizer, na capital já está difícil, né, conseguir um trabalho, dirá no interior, né, porque no interior dificulta mais as coisas ainda. E aí, se existe esse mito na cabeça das pessoas, e as engenheiras que se formaram, e as engenheiras que tiveram que voltar para casa, algumas delas estudaram fora, moraram fora, mas por falta de oportunidade acabaram tendo que voltar para o interior. Por quê? Quem que paga o aluguel delas? As contas chegam, né? E se elas se formam como engenheiras e querem continuar morando na cidade grande, mas quem vai pagar as contas dela? Vai continuar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe para pagar o aluguel, para pagar as contas? Não é dessa forma que as coisas funcionam, né? E acaba ficando sem ter oportunidade. O que faz? Começa a trabalhar em outra coisa, né? Fazendo outra coisa para pagar as contas, para pagar os boletos, né? E sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença dessas engenheiras? Existem dois tipos, né? De um lado, a gente tem as engenheiras, né, que moraram no interior e moram no interior. Essas engenheiras, elas moram no interior, mas estavam fazendo faculdade, né, fora, ou até mesmo moram no interior e tem a faculdade dela, a universidade é no interior, mas elas continuaram morando na casa delas, na casa dos pais, estudando e morando, né? Algumas delas moravam na cidade dos pais e pegavam condução para poder ir para a faculdade, mas não saíram ali do interior, continuaram morando próximo às famílias, ali, mas passando esse perrengue, né? Enfim, e de outro lado a gente tem as outras engenheiras que mudaram para a capital para poder facilitar ali os estudos, a questão da logística ali, de deslocamento, se mudaram para a capital. E aí ambas se dedicaram, estudaram, né, fazendo a faculdade de engenharia civil, porém, nenhuma das duas conseguiram um trabalho, não conseguiram uma vaga de estágio, não conseguiram usar a prática ali dentro da engenharia, porque a gente aprende toda a parte teórica lá na faculdade, mas a questão da prática que é o mais importante, né? O que a gente almeja, na verdade, a gente tem isso na nossa cabeça, que é o mais importante, é a prática. E aí quando sai lá da faculdade e não tem essa prática, não consegue ter essa prática, o que elas fazem?
me fala para você, o que elas fazem? Voltam ambas para casa, voltam as duas para casa e começa a procurar trabalho ali na cidade, começa a enviar currículo para todo mundo que conhece, aí vai enviando currículo para um, vai enviando currículo para outro lugar, pedindo, né, querendo trabalhar, querendo atuar como engenheiro, mas acaba se sentindo insegura quando aparece algum cliente, porque como não teve a prática, não sente segurança para conversar com o cliente, né? Eu vejo muito disso, tá? Que mesmo que trabalhou, eu tô formada, tirei notas maravilhosas, eu fui uma profissional que sempre tirei 9, 10 na faculdade, mas chegou na hora ali de conversar com o cliente, eu travo. Eu vejo isso acontecer demais, tá? Mas fica calma que isso daí é uma coisa bem normal, tá? É bem normal mesmo. Eu já sou ao contrário. Eu nunca fui a de tirar 10 na faculdade, eu nunca fui de tirar as melhores notas, eu sempre passei, né? Porque eu estudava bastante, eu sempre fui muito esforçada, essa que é a realidade, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. E aí, eu me esforçando para passar nas matérias, mas o que acontece? Não é sempre... gente, até fugiu aqui, que eu fui olhar para o pessoal falando no Instagram. Que eu disse? Tá. Que as profissionais, elas até se sentem seguras, né? Elas não se sentem seguras. Até tiram notas boas na faculdade, tiram boas notas na faculdade, mas chega na hora de conversar com o cliente, trava, né? Aí trava, o que acontece? Não adianta tirar ótimas notas, ter um conteúdo todo teórico ali, mas chega na hora da prática, trava, tá? Isso aí é uma questão de tempo, você vai conversando com o cliente, entendendo o cliente, e aí você vai se sentindo mais à vontade para falar com ele. Quando eu falei ali que no meu caso eu nunca fui a que tirei a melhor nota da faculdade, mas na questão de conversar, de lidar com as pessoas, eu tenho, né, graças a Deus, essa habilidade. Deus foi me dando essa habilidade com o tempo, e aí eu fui conversando com o cliente, tendo um diálogo melhor. E aí é mais fácil quando você tem esse diálogo com o cliente, você conversa, brinca, você consegue entender o que esse cliente precisa, né? E, como eu disse para vocês, quando essa engenheira ela se forma, mesmo ela morando fora, na capital, ela volta para a faculdade, ela volta para a cidade dos pais, para o interior, querendo trabalhar, mas não consegue esse trabalho. E o que você acha que ela tem que fazer? Pegar e colocar o diploma dela na gaveta, pendurar no quadro do quarto lá da mãe dela e seguir a vida, trabalhando em outra coisa, trabalhando num balcão de loja, trabalhando em outro lugar. Nada contra quem quer trabalhar no balcão de loja, tá, gente? Absolutamente nada contra. Eu tenho contra quem quer ser engenheira civil, deseja atuar na área, mas se conforma em trabalhar no balcão de loja. Isso eu tenho tudo contra, tá? Agora, se você se formou como engenheira, não gosta, não quer atuar e se sente mais feliz fazendo outra coisa, ótimo, parabéns para você. A gente tem que estar feliz, a gente tem que fazer o que o nosso coração canta, né? Mas se você estudou 5 anos, você ficou lá 5 anos aguentando todas aquelas matérias, todas aquelas contas, para chegar no final você falar que não quer mais, que não gostou mais, tudo mais, você acabou perdendo 5 anos da sua vida. Então, repensa, que eu acho que é bem mais válido, né? Você tentar recuperar, né? O dinheiro que você investiu na sua faculdade, né? E poder usufruir, né? Da sua profissão, dos benefícios que a engenharia pode trazer para você. Então, pensa com carinho sobre isso, não se conforme com essa questão de deixar o diploma lá na gaveta ou lá no quadro da parede, não, nem pensar sobre isso, tá? Então, nessa live eu vim trazer para você, né, dicas de como você, sendo engenheira civil, não tendo experiência na área e deseja atuar, trabalhar morando no interior, atuar na engenharia morando no interior, eu vim trazer para vocês essas dicas. E quais são os benefícios para uma engenheira civil atuar no interior, tá? Gente, no interior, normalmente, todo mundo conhece todo mundo, né? Essa é a verdade. Todo mundo conhece todo mundo.
Então, fica muito mais fácil para você conseguir captar um cliente, tá? Porque você conversando com uma pessoa sabendo da sua área de atuação, que você faz, ela vai passando para outra pessoa e fala assim, sabe a Maria, filha da Joana? Menina, ela bem engenheira. Você sabia que ela consegue ajudar as pessoas a conquistarem a casa própria através do financiamento de construção? Ué, financiamento de construção? Como que funciona isso? E aí vai passando um pro outro, e vai falando, sério que essa menina faz isso? Como que vai fazendo isso? E vai falando para outra pessoa. E aí no interior é muito mais fácil, tá? Você conseguir fazer essa captação de cliente, tá? E também, gente, no interior, normalmente, tá? O valor dos lotes são menores, né? Dos terrenos, dos lotes são menores do que na capital. Na capital, o valor dos terrenos é bem mais alto, né? E aí, quando a gente fala de financiamento de construção, financiamento habitacional, a gente fala de financiamento do imóvel, né? E aí engloba o terreno e a construção juntos. E aí, quando esse terreno ele é mais caro, acaba que sobra menos dinheiro para a construção. Então, quanto menor o valor desse cliente, quando o cliente conseguir um valor de um terreno mais baixo, é melhor, né? Então, fica ligada nisso daí, tá? Que isso daí é um grande benefício no interior em relação ao valor dos lotes, tá? Um outro benefício também, uma engenheira civil atuar no interior, é a facilidade de comunicação, né? Você consegue se comunicar melhor com as pessoas ali ao seu redor. Tem a questão das redes sociais, né? Porque ali nas redes sociais você conhece quase todo mundo ali, você segue quase todo mundo da sua cidade. Então, se você abre seu Instagram e começa a falar do seu trabalho ali, é mais fácil das pessoas entenderem com que você trabalha. Tá? Então, o interior também tem esse grande benefício. Gente, eu sou a prova viva disso, né? Eu moro no interior, tá? Eu moro no interior e quando eu comecei a atuar, a trabalhar com financiamento de construção, as pessoas foram um falando para outra e as coisas foram acontecendo, tá? E aqui no interior a gente acaba conhecendo, né, os corretores, as imobiliárias. A gente tem uma facilidade ali em questão ao gerente do banco, para você se comunicar com o gerente do banco, com o correspondente. E acaba que você vai numa loja comprar roupa e aí você chega lá, começa a conversar. Com o que você trabalha? Eu trabalho com financiamento de construção. Como é que funciona isso, menina? Aí eu começo a explicar, aí do lado tem a outra atendente da loja que ouve e começa a perguntar, menina, eu moro de aluguel, sou doida para ter a minha casa, isso é possível? É possível sim. E aí você vai se comunicando, uma pessoa vai falando para outra, tá? Então, isso aconteceu comigo aqui na minha cidade. E também, um outro jeito também de você conseguir captar clientes no interior, nas cidades pequenas, né? Através também da rádio, né? Por quê? Todo mundo ouve rádio, todo mundo não, mas muita gente no interior ouve rádio. Eu não ouço não, eu não tenho essa mania de ouvir não, mas muitas pessoas ouvem, né? A questão da rádio, tá no carro, ouve, minha mãe, por exemplo, ouve direto, meu pai ouve direto. Muitas pessoas estão trabalhando lá, liga o rádio. E aí você colocando um anúncio ali na rádio falando, a engenheira Joana ajuda famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria através do financiamento de construção, colocando isso na rádio, isso daí você vai ver, isso daí dá uma captação de cliente, assim, você vai ter muita procura em relação a essa captação de você fazendo isso pela rádio, tá? No interior as pessoas ouvem, tem essa mania, né, de ouvir rádio, tá? E o que acontece? Porque eu acho válido, né, e acho que você deve investir tempo nisso, tá? E, gente, nada como você trabalhar, ser reconhecida, ser bem remunerada na cidade onde você foi criada, ou na cidade ali onde você mora, na cidade onde todo mundo te conhece. Olha, ou você prefere ser
reconhecida, bem remunerada, uma cidade onde poucas pessoas te conhecem, onde não foi o lugar onde você foi criado. Se fosse para você escolher, o que você acha melhor? Por exemplo, eu moro aqui no interior, muitos universitários, né, muitas pessoas que saem, mudam de cidade para fazer faculdade, vem visitar os pais, né? Vem visitar os pais, porque o que acontece? Acaba se formando e por falta de oportunidade acaba morando longe, né? Morando em grandes cidades. Mas nunca quer ir embora. Chega aqui, quer ficar aqui em Pádua, quer ficar aqui. Chega no final de semana, já vai dando uma dor no coração de querer ir embora, né? E aí você imagina, você conseguir, você tendo essa possibilidade de poder trabalhar, atuar na cidade onde você mora, onde tem sua família, onde todo mundo se conhece, não é bem melhor? Então você para e pensa. Eu mesma, quando eu me formei, eu estava trabalhando na capital. E aí eu trabalhava, né? Era mais ou menos umas 5 horas de viagem. E eu fiquei trabalhando na capital durante 2 anos, né? Eu fiquei trabalhando numa obra da fábrica da Coca-Cola lá no Rio de Janeiro. E aí eu vinha para minha cidade todo final de semana. Eu pegava o carro e vinha todo final de semana. E aí eu chegava sexta-feira, normalmente morta de cansada. Chegava, era 10, 11 horas da noite, porque eu saía da obra, né? E vinha de carro, eu chegava 10, 11 horas da noite, cansada. E chegava na segunda-feira, eu tinha que sair de madrugada. Eu tinha que sair de casa 4 horas da manhã para poder ir pro Rio. E aí eu ia de carro. Muitas das vezes, gente, eu cochilava. Eu ia muito cansada, assim. Sono, né? Sonolência. Eu cochilava e era Deus que me protegeu durante essa jornada, durante esses 2 anos, né? E chegava no domingo à noite, eu ia pra missa. Eu ia pra missa com a minha mãe e tudo mais. E eu sentia, minha filha, uma dor no coração, porque já estava chegando a hora de ir embora, porque eu não queria ir embora. Porém, ela era lá onde eu estava, né? Eu estava trabalhando lá, estava sendo bem remunerada trabalhando lá, e eu precisava estar lá, porque eu não tinha identificado uma oportunidade de conseguir ser bem remunerada na cidade onde eu morava, que era aqui no interior, né? Eu não tinha enxergado essa oportunidade. E o tempo no qual eu trabalhei lá, durante esses 2 anos, eu fui bem remunerada, eu consegui, assim, guardar uma reserva boa financeira, mas eu tive o lado negativo. Eu comecei a ter crise de ansiedade, ter depressão, comecei a tomar remédios, né, por estar longe de casa, querer estar perto da minha família, perto do meu noivo. Eu queria estar aqui, mas eu colocava na balança e acabava que eu continuava trabalhando. Eu colocava na balança e ficava trabalhando lá, porque eu pensava o quê? Se eu voltar para Pádua, com o que eu vou trabalhar? Não sabia com o que eu ia trabalhar. Mas o tempo foi passando e o tempo foi me mostrando, né, uma oportunidade, né? O tempo foi passando, foi mostrando uma oportunidade, e eu identifiquei uma oportunidade de conseguir trabalhar e atuar na minha cidade através das construções financiadas, através da modalidade de financiamento que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, né? No qual o cliente ele faz um financiamento no nome dele, no CPF dele, né? De financiamento de construção individual, tá? Mas para que esse cliente consiga fazer esse financiamento, ele precisa de uma engenheira civil, tá? Então, resumindo, o dinheiro não sai do meu bolso, tá? Não sou eu, Emiliana, que pego o dinheiro, que precisei pegar e investir o dinheiro, não eu não precisei ter uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa, mas na época eu não precisei de ter uma empresa para começar, para iniciar a trabalhar com financiamento, e foi aí que a minha chave virou, né? E aí eu falei, agora eu consigo morar na minha cidade, estar perto das pessoas que eu gosto, estar perto da minha família, estar perto do meu noivo, estar perto do meu irmão, e poder ser reconhecida na minha cidade e ser bem remunerada, tá? Ser uma profissional renomada na minha cidade. E aí
E é isso, sinceramente, isso não tem preço. Então eu tô vindo falar isso para você hoje nessa live porque isso é possível, isso aconteceu comigo e também pode acontecer com você, né? E o que eu venho falar para outra coisa que eu vou falar para você? Se você não começar a se movimentar para entrar no mercado de trabalho, o que vai acontecer com você? Você vai jogar os 5 anos do seu tempo e os 5 anos do seu dinheiro, do seu investimento dentro do vaso e vai dar descarga? Você vai fazer isso? Se você não começar a se movimentar, se você parar para pensar, gente, o ano passa assim. Eu tava fazendo fazendo umas contas aqui em relação a um acontecimento que aqui na empresa, e eu fui ver, já passou um ano. E aí, olha só, se você não se movimentar e querer alcançar os seus objetivos e se movimentar para sair do lugar, se você ficar parada, os anos vão passando muito rápido. E passa muito rápido mesmo. E aí você para e olha para o seu salário. O que você ganha hoje, né, a sua remuneração, ela melhorou de 2 anos para cá? Ela melhorou ou ela está do mesmo jeito ou ela piorou? Reflete isso na sua cabeça. A gente tem que estar em evolução, tá? A gente tem que estar evoluindo a todo momento, tá bom? Sempre reflita. Chega no final do ano, você reflete. Como está a minha remuneração? Meu faturamento está melhor, se você trabalha para alguém, minha remuneração está melhor, está igual. Se está menor e se está igual, você está errada, tá? Você tá fazendo o caminho errado. Para e reflita nisso, tá? Aí você vai falar assim, e qual é o melhor momento? O que eu preciso para entrar nesse mercado e ter experiência? O melhor momento é agora. O melhor momento é agora. Exatamente agora. Porque se você esperar ter experiência para começar, você não vai começar nunca, tá? Porque para começar, para você ter experiência, você precisa iniciar primeiro. Porque não existe um comprimido que você toma, que um psiquiatra vai te dar de experiência na engenharia civil. Toma conto de fadas. Já tenho experiência, eu posso atender um cliente. Não existe isso. Então você precisa começar para aí sim adquirindo experiência na área, tá? Para com isso de ficar pensando que você primeiro precisa de ter experiência para depois começar, tá? E aí você fala assim, Milena, tá bom, como, tá? Como eu vou fazer isso, tá? Por onde eu vou começar e tal. Primeiro eu quero falar para você uma coisa. Eu vou falar para vocês por onde as profissionais mais erram. Primeiro eu vou falar para vocês por onde as profissionais mais erram. As profissionais mais erram por achar que a salvação da colheita é arrumar um emprego no CLT e ganhar o piso salarial. Essa é a salvação da colheita. Se fosse dessa forma mesmo, para ganhar o piso salarial de uma engenheira civil, eu concordaria com você. Só que você conhece alguma engenheira hoje que está trabalhando, atuando na área, que ganha o piso salarial? Se você conhece, você conta na palma da mão, porque eu tenho certeza que são poucas. Então, se você ficar na sua cabeça pensando que a salvação da colheita é você trabalhar e ter um emprego no CLT, você está perdida, tá? Esquece isso, porque isso aí praticamente não existe. Assim, uma de cada 100 consegue ganhar o piso salarial trabalhando como CLT hoje, tá? Hoje, no nosso cenário atual, tá? E onde as profissionais mais erram, não conseguem a oportunidade, não conseguem estagiar, atuar na área e acaba desistindo, vai lá, desiste e vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outra coisa, porque não conseguiu a tal da experiência lá, procurou em vários lugares, não te deram emprego, distribuiu um monte de currículo, não conseguiu e acaba desistindo, tá? E, como eu disse anteriormente, começa a trabalhar com outra coisa, vai trabalhar num balcão de loja, ou vai trabalhar em outra área vendendo outra coisa, ou algumas pessoas trabalham
fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo sobrancelha. Foi o que eu disse pra você. Se você faz isso por gostar, por arder no seu peito, que você se encontrou em outra profissão, ótimo. Agora, se você faz isso porque é falta de opção, para com isso, porque você tem outras opções, tá? Para com isso de achar que não tem opção não, porque tem. Não vamos nos conformar com o que tem não, tá bom? Não vamos nos conformar com o que tem, pelo amor de Deus, tá? E qual é a solução? Qual é o jeito certo para os profissionais começarem a atuar na engenharia e faturar 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência, tá? Gente, o jeito certo é saber identificar as oportunidades à sua volta. É isso, você tem que saber identificar as oportunidades à sua volta. Lembra que eu acabei de falar com você aqui em cima? Que eu trabalhava fora, trabalhava longe. Eu trabalhava, gente, na maior fábrica da Coca-Cola da América Latina. Era lá que eu trabalhava, longe, e ganhava bem a beça e tudo mais, mas eu não era feliz porque eu estava longe de casa, eu estava longe dos meus pais, eu estava longe dos meus amigos, eu estava longe do meu marido. Noivo, hoje é marido, mas na época ele era noivo. Aí eu ficava pensando aquilo na minha cabeça, como é que eu vou casar, como é que eu vou morar com ele, eu trabalho aqui, ele trabalha lá, como é que eu vou fazer isso? Preciso de ter uma válvula de escape, eu preciso arrumar um jeito de trabalhar para mim, entendeu? E aí a gente tem que saber identificar as oportunidades à nossa volta, senão a gente acaba se conformando, tendo até... igual as pessoas me encontravam na rua e falavam, nossa, Miliana, você tá muito bem, você tá na Coca-Cola... e tal, e aí me parabenizava por eu estar lá, mas ninguém sabia o que estava dentro do meu coração, porque dentro do meu coração eu queria estar na minha cidade natal, onde eu nasci, perto das pessoas que eu gostava. Eu queria estar, mas eu não podia estar, porque eu não enxergava isso, eu não via um outro jeito, entendeu? Então você tem que saber identificar essas oportunidades. E foi através das construções financiadas que eu consegui hoje ter a minha empresa, poder trabalhar para mim, ter a minha independência profissional e financeira, tá bom? E aí você vai falar assim, Miliana, como começar? Como eu posso começar a trabalhar para mim, no interior, ser uma engenheira civil reconhecida? A primeira coisa que você deve ter é ter uma direção, tá? Saber identificar aonde você quer chegar, tá? Para quê? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, tá? Quando uma pessoa não sabe o que ela quer da vida, onde ela quer chegar, qualquer caminho vai servir para ela. Então, você tem que ter uma direção e saber aonde você quer chegar. Falar, ó, eu tô aqui, eu tô nesse lugar, trabalhando nesse local, eu ganho tanto por mês. Eu quero ser reconhecida na minha cidade, eu quero poder trabalhar, ser feliz, ser bem remunerada, poder ganhar tanto, poder ter o carro tal, a casa X, e é isso que eu quero. Mira naquilo ali e vai. Você tem que ter uma direção para saber onde você quer chegar. E aí, quando você for conquistando, você vai riscando aquilo ali e vai riscando, tá? Mas você precisa de ter essa direção. Porque, como eu te disse, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Aí vai para outro lugar, começa a trabalhar em outra coisa. Aí, quando vê, já tá com foco em outra coisa. Aí, ao invés de ganhar mais, já tá ganhando menos. Não sabe o que vai fazer. Então, vira uma bagunça. Então, você tem que ter uma direção ali para você poder seguir, tá? Segunda, mudança de mentalidade. Para de ter uma cabeça de funcionária. Para de ter cabeça de funcionária. Aqui eu tô falando para empresárias, para pessoas que querem ter seu próprio negócio, para engenheiras que querem atuar na sua cidade, querem ser referência no seu nicho, querem ajudar outras famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria e você ganhar por isso, você ser bem remunerada por isso, tá? Então você tem que ter uma mudança de mentalidade, você tem que virar a chave da sua cabeça, tá? E terceiro, conhecimento, tá? Você precisa de ter conhecimento, tá? Você precisa se especializar, focar em um nicho de atuação dentro da engenharia civil, tá? E correr atrás e poder ter o conhecimento. Porque quando a gente sai lá na faculdade, a gente estuda, né, milhares de coisas, né? Milhares de matérias que nem servem para
para praticar. Não vou falar que nem serve. Muitas servem, mas você vai concordar comigo que tem matérias que a gente estudou lá que não serve para nada? Então, é exatamente isso. A gente tem que adquirir conhecimento em relação ao nicho de atuação no que a gente quer trabalhar. Se especializar, tá? Em uma área. Porque você não pode ser uma engenheira que quer fazer de tudo, abraçar o mundo, não. Você tem que ser especialista em algo. Querer escolher um nicho de atuação para você ser boa e as pessoas te reconhecerem por isso, tá bom? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí no YouTube? Agatha, eu desisti. Ô, Agatha, para com isso. Não tem nada de desistir, não. Pelo amor de Deus. Não venha com esse de desistir, não, hein? Não vem com essa de desistir, não. Bora levantar a cabeça, enxergar onde você quer chegar, tá? Ver a direção ali, adquirir. Então, vamos lá então primeiro. Primeiro você tem que ter a direção. Segundo, mudança de mentalidade, tá? Mudança de mentalidade. E outra coisa, a gente tem, gente, que ter pensamento positivo. Se a gente ficar com pensamento negativo, a gente vai acabar atraindo coisas negativas. A gente tem que ter pensamentos positivos, tá bom? E terceiro, adquirir conhecimento, né? Se especializar em uma área, tá? Focar e se especializar em uma área, não querer abraçar o mundo. Eu quero ser muito boa em projeto estrutural, eu quero ser muito boa em regularização de imóveis, eu quero ser muito boa em financiamento, e eu quero ser muito boa em design de interiores, e eu quero ser muito boa em projeto hidráulico, eu quero ser melhor ainda em projeto elétrico, e aí fica querendo comer aquilo tudo, fazer curso de tudo, pós-graduação de tudo, para depois se sentir totalmente capaz, para aí sim começar a atuar e captar o cliente. Enquanto isso, vai passando quantos anos? Fala pra mim. Vai passando. Gente, a gente não consegue ser boa em tudo. Eu não sou boa em tudo. Tem muita coisa que eu não sei fazer, ou que eu não tenho habilidade de fazer, que eu terceirizo para outros parceiros, tá? Terceirizo para outra pessoa fazer, porque eu não sou boa em tudo. Eu falo aqui, ó, de câmera ligada, gravação, não sou boa em tudo. E nunca vou ser. Na verdade, eu não quero ser, porque eu nunca vou ser. Na verdade, quanto mais a gente estuda, a gente se sente ainda mais inseguro, tá? A gente estuda. E se a gente não der o primeiro passo para começar, claro que a gente tem que adquirir algum conhecimento. Não tô falando com você que não tem, não. Mas você escolher no qual você quer atuar e vai estudar sobre aquilo. E começa, dá o primeiro passo. E aí as coisas vão ir acontecendo. Você vai aprendendo com o tempo, adquirindo experiência. Agora, querer ficar ali abraçando o mundo, não faça isso não. Porque você não vai conseguir abraçar o mundo e vai ficar com a cabeça maluca, surtada, tá? Pelo amor de Deus, tá? E você precisa, depois de você ter uma direção, ter uma mudança de mentalidade, depois de você adquirir conhecimento, você precisa de ter fontes de faturamento. Porque você precisa de dinheiro, gente. Os boletos chegam, a gente precisa pagar as contas. Precisa de ter uma fonte de faturamento, tá? E dentro da modalidade de financiamento de construção, do nicho no qual eu trabalho, você tem várias fontes de faturamento. Você pode trabalhar, você pode atuar ganhando com consultoria de financiamento, orientando ali o cliente como ele fazer esse processo de financiamento de construção. Você pode ganhar dinheiro trabalhando com elaboração de projetos. Você pode ganhar dinheiro trabalhando com a elaboração das planilhas que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, tá? Que não é uma só, são várias planilhas, tá? Com acompanhamento de obra, acompanhando a obra lá do cliente, né? Com a execução de obra e outras formas dentro da modalidade de financiamento de construção. Você pode escolher com o que você vai fazer, escolher, tá? Para você ter uma fonte de faturamento, porque você, como eu disse, você tem que ganhar dinheiro. Nada é de graça. Não, se você sai de casa, se você acorda, você já está gastando dinheiro. Você está ali lavando a mão, escovando o dente, você já está gastando com a água e
com a pasta de dente. Então a gente precisa de ter um faturamento para colocar a roda para girar, né? Então observa isso, tá? E você também precisa ter parcerias, tá? Parcerias para te ajudarem a iniciar ali na sua jornada, sendo engenheira civil, você estiver iniciando, é muito bom que você tenha parcerias, para esses parceiros conseguirem te alavancar, te indicar, para você ser reconhecida, ainda mais no interior, né? Você pode fazer parcerias com donos de loteamento. Gente, essa é uma parceria muito valiosa. Para e pensa. Os donos de loteamento, os loteadores que estão vendendo aqueles lotes, eles vendem normalmente esses lotes financiados, né? E aí o que acontece? O cliente ele pode pegar, o cliente pode pegar o financiamento no banco de terreno e construção, e se ele já tiver um financiamento lá na loteadora, o banco quita o lote do cliente lá na loteadora, quita o financiamento lá na loteadora e ele paga em um único financiamento o lote e a construção. E aí, aquele lote que estava lá parado, pagando a parcela lá, um feijãozinho por vez, nem sabia quanto ele poderia construir uma casa lá, ele consegue quitar aquele terreno e fazer o financiamento da construção. Então, todos aqueles clientes que estão lá na loteadora, que são clientes da loteadora, são os seus possíveis clientes, tá? Então, em cidades, nas cidades, né, menores, né, no interior, é mais fácil, porque normalmente sabe de quem é filha, sabe de quem ela é filha do fulano de tal, ela é filha da Joana, e aí acaba que facilita para você, tá? Mesmo que você não tenha experiência, a pessoa tendo ali uma indicação, quem da filha de quem, da onde vem, fica mais fácil, tá bom? E uma outra parceria que você pode fazer ali também são com gerentes do banco, né? Conversar com o gerente do banco, que você trabalha com financiamento de construção, isso vai te ajudar. Também parceria com as lojas de materiais de construção, tá? Porque ali sempre tem pessoas, e loja de materiais de construção é uma fofocaiada danada. E aí você chegar lá, conversar com o dono da loja de material de construção, conversar com os atendentes, e aí você explicar que você é engenheira e você trabalha com financiamento de construção, que você pode ajudar esses clientes a realizar o sonho de adquirir a casa própria, porque é lucrativo também para o dono da loja de material de construção, porque para o cliente fazer o financiamento da construção, ele não vai precisar de comprar o material. Então é válido para ele ter. Se você tiver aí 5 clientes que estão executando obra através de financiamento de construção, vai comprar o material. Se você, sendo engenheiro, você der preferência para a loja que te indicou, olha só, ele vai estar vendendo material para 5 casas. Vender material para fazer 5 casas. Olha só. Então, é muito válido para as lojas de materiais de construção ter você, engenheiro, como parceira deles, tá bom? Isso daí é muito válido mesmo. Você tem que saber enxergar isso, tá? E aí você vai perguntar para mim assim, em quanto tempo, Emiliana, eu tenho resultado? Quanto tempo eu preciso para ter resultado, para trabalhar com financiamento de construção? Entre em ação, tá? Tá? Se você não entrar em ação, você não vai ter resultado, tá? Intensifique o seu conhecimento em relação ao financiamento de construção, que durante 2 meses eu tenho certeza que você terá resultado, que você consegue seu primeiro cliente. Tá bom? Então você tem que entrar em ação agora, tá? Não adianta você consumir meu conteúdo, eu vim falar pra você, te dar várias dicas, mas você continuar aí parada no mesmo lugar, não se movimentar. Então bora entrar em ação e bora começar, tá bom? Ó, eu espero poder ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, você me manda aqui que eu vou te ajudando.
Gente, eu espero poder ter ajudado vocês, tá bom? Toda segunda e quarta-feira, às 19h30, eu trago o quê? Conteúdos e estratégias para você que é engenheira e deseja chegar a 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência. É isso mesmo. Gente, quarta-feira que vem a gente tem compromisso de novo, nossa reunião de negócio. Te espero. Beijo!